Ô, Rafael Leal, boa noite, Leal. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos que nos acompanham no Bastidores. Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, né? Nessa briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Cruzeiro com esse sonho de voltar à principal competição continental. E assim, né, Álvaro? A gente sabe de tudo que aconteceu nessa Série A, de todos os vacilos que o Cruzeiro deu ao longo da competição. Mas ficou sempre ali, né? O Cruzeiro era G4. Aí o Cruzeiro... E olha que foi G4 por bom tempo. Não é G4 de meia dúzia de rodada, não. Foi. Né? Aí depois passou pra G6. Tá bom ainda. Pra quem tá se recuperando de todos os traumas de vir de Série B, de sendo reconstruído, né? Então, tava ótimo o G6 pro Cruzeiro. Aí, de repente, cai pro G8. E faltando uma rodada, né? Faltando uma rodada. Aí agora, já tá fora do G8. Pra entrar nesse G8, tem que torcer por um tropeço do Bahia. Bahia que joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Bahia, se vencer, ele volta à Copa Libertadores da América depois de 36 anos. Pois é. Então é uma situação difícil, né? Bahia ganhou o Brasileiro de 88, disputou a Libertadores de 89, aquele time histórico, né? Que tinha o Bobô ali no comando de ataque. E a torcida do Bahia tá nessa expectativa porque no segundo ano de Grupo City pode disputar uma competição internacional. O Cruzeiro, né? Tendo o Pedrinho à frente do clube, já conseguiu grandes feitos. Isso é fato, Álvaro. Não dá pra gente negar que o Pedrinho conseguiu, né, colocar o Cruzeiro numa final de competição sul-americana. Tinha ali uma perspectiva, né? A projeção do Cruzeiro era muito boa de ficar dentro dessa zona de classificação a Libertadores, mas aí na penúltima rodada sai desse seleto grupo. Isso porque a sorte ainda sorriu ao Cruzeiro, falou assim, ó, Botafogo campeão da Libertadores ainda abre uma vaga. É tipo aquele aluno que ficou o ano inteiro vacilando no colégio, aí chega na reta final, quer fazer de tudo para poder ser aprovado para passar de ano, né? De todo modo, Álvaro, a torcida, claro, né, na expectativa por esse jogo contra o Juventude que não cai mais, mas ainda tem, né, essa possibilidade de jogar uma Copa Sul-Americana e certamente não vai querer fazer feio diante do seu torcedor lá no Alfredo Jaconi. E a Raposa com uma série de desfalques para esse último jogo, tem jogador no DM, tem atleta suspenso, inclusive esse time do Diniz para amanhã, que deve ser um time mexido, né? Em algumas posições aí. Vamos ver como é que o Diniz arma essa equipe. Fato é que o Cruzeiro treinou pela manhã, está a caminho de Caxias do Sul, e aí chega para disputar essa partida amanhã, 4 da tarde, nessa rodada que tem todos os jogos começando no mesmo horário. E uma peça, além dos suspensos e da turma que tá no DM, é desfalque certo, tá? O Vital não viajou com a delegação. Matheus Vital, que tá negociando com o Necaxa do México, que é o atual time do Nicolás Larcamón. Essa notícia veio à tona nas últimas horas. O Vital sequer viajou, está a caminho do futebol mexicano. Esse é certo que não estará, né, à disposição aí do técnico Fernando Diniz. Da lista de relacionados, né, que o Emerson Pansieri está acompanhando o trajeto do Cruzeiro a caminho de Caxias do Sul, a gente tem as principais peças desse time, né? Matheus Pereira seguramente vai ser o titular no time da Raposa, e tem uma volta importante na meiuca, que é o Lucas Romero. Romero estava suspenso, cumpriu essa suspensão contra o Palmeiras e dá uma segurança a mais nesse meio-campo do Cruzeiro, né, Álvaro? E a gente falou aqui do Bahia, que joga em casa, lembrando que o Juventude, que joga contra o Cruzeiro também em casa, luta por uma classificação, seria a melhor posição do Juventude no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos se ele vence o jogo. E ele tem luta por Sul-Americana também, né? Ele pode jogar Sul-Americana, aliás, já aconteceu um confronto Sul-Americana em 2004 em Caxias do Sul, Juventude e Cruzeiro. Esse jogo já aconteceu. E agora esse jogo pro Juventude vale muito. Então, assim, o Cruzeiro não vai ter uma vida fácil. Sinceramente, com essas dúvidas, essa possível escalação do Cruzeiro, ela me assusta. Ela me assusta muito. Porque se você pegar o time do Cruzeiro, que o Rafael tá falando aí, que o Pansieri trouxe também na programação da Itatiaia, é uma escalação que me deixa preocupado, porque você pega, por exemplo, vamos pegar a zaga, 50% mexida, e ficaria só de titulares o William, João Marcelo e o Cássio. Então você teria o lado esquerdo da defesa mexido. O meio campo, excetuando o Matheus Pereira,
você tem todo mundo que não é titular. Então você teria aí 90% mexido. E o ataque, 50%. Então, assim, é um time todo mexido em todos os setores e na espinha dorsal do time. E isso me deixa preocupado. A gente falou aqui do time do Bahia, e aí aquele Bahia de 88, e eu fui aqui até para puxar pela memória aqui, a base daquele time. A gente falou do Bobô, mas não podemos esquecer do Charles, o guerreiro, que depois veio jogar no Cruzeiro. O Zé Carlos, que jogou no Atlético. Sim. Zé Carlos, o Zanata. Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir e Edinho. Paulo Rodrigues, Zé Carlos e Bobô. Osmar, Charles e Marquinhos. Que timaço, hein? Técnico Evaristo de Macedo. Cara, e o Evaristo é uma figura, né? O Evaristo, que eu morei 6 anos na Bahia, o que tem de história de colega nosso da imprensa, que fazia uma pergunta pro Evaristo, ele achava a pergunta atravessada, ele dava uma resposta mais atravessada ainda. Esse aí é um ícone do nosso futebol. Meu filho, esse homem me deu uma vez no Ouro Minas, tem quase 30 anos, foi no meu primeiro ano de Itatiaia. Esse Evaristo, eu tomei uma raiva dele, uma antipatia, que a gente ficava naquela época. Agora parou porque os clubes a gente não consegue ver nem treino mais, né? Verdade. Mas naquela época a gente acompanhava a delegação. Sim. Que chegava, ia pro aeroporto, ia pro hotel para poder esperar, para conversar com os jogadores, conversar com o treinador. Aí chegou o time nem lembro que time que era, o Evaristo comandando o time. Eu fui, professor, coisa rápida, uma reportagemzinha aqui de 2 minutos, ele com aquela vozinha fraca dele. É professor de quê? Nunca dei aula pra você? Eu falei, que isso, Evaristo? Mas eu pensei que ele tava brincando. Aí ele falou com a cara fechada e subiu o elevador do Ouro Minas e foi embora. Eu falei, mas que homem chato, hein? Eu tomei um ódio, um pavor dele. Chamando de professor. 0800, Pretinho. Nossa senhora, nunca esqueci essa. Aqui o Cruzeiro para amanhã, você falou aí do time. A gente tá falando sobre as possibilidades do Cruzeiro. Cruzeiro é só com a vitória ou o empate dá pra ele, hein, ô Leal? O melhor cenário é vencer, né, Álvaro? Vencer, né? O Juventude, porque o Bahia, eu não vou falar que dificilmente perde esse jogo, sabe por quê? Considerando tudo que aconteceu nessa temporada do Bahia, e quando o Vitória era um time que tava mal à beça, o Bahia conseguiu perder um campeonato baiano jogando na Fonte Nova. Mas não dá pra ficar contando com o insucesso do time. Mesmo que perca, não dá não. Eu tô olhando aqui por causa do número de vitórias. Se o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro tem 49. O Cruzeiro vai a 50 pontos, que é o número do Bahia. Digamos que o Bahia perdeu o jogo dele. Então o Cruzeiro vai a 50. Só que o Bahia tem 14 vitórias, o Cruzeiro tem 13. Se o Cruzeiro empatou, ele continua com 13, ele tá fora. Ou seja, tem que ganhar. Secador ligado e ganhar o jogo, né? Ganhar o jogo dele, não tem jeito. O Cruzeiro tem que chegar aos 52 pontos, né? 49 tem que chegar a 52 pontos e torcer por um empate ou derrota do Bahia. Porque aí o Bahia, se empatar, vai a 51, o Cruzeiro vai a 52, o Cruzeiro estará na Libertadores do próximo ano. Esse é o pensamento. O empatezinho dá. Empate do Bahia dá. E uma vitória do Cruzeiro dá. Então o Cruzeiro tem que se apegar a essa vitória, tem que vencer o Juventude de qualquer forma e, claro, torcer por um empate do Bahia. Amanhã a camisa do torcedor do Cruzeiro vai ser dividida, metade azul, metade rubro-negra do Atlético Goianiense, né? Porque tem que torcer pro time de Goiânia, que já está rebaixado. Pelo menos empatar, mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, né? Também. O Cruzeiro tem que fazer a dele e vencer o jogo. Você falou aí dos desfalques, dos problemas que tem. Vamos falar de treinador aqui. O Cruzeiro parou de falar de treinador? Pois é, Álvaro. Eu acho que estão esperando um pouco essa última rodada para poder retomar aquele assunto de troca no comando técnico. Fato é que o Diniz, ele não agradou, né? Torcida principalmente, porque eu não tô nem falando só da final da Sul-Americana, a derrota pro Racing, mas um campeonato brasileiro em que o Seabra deixa o trabalho e o Cruzeiro tá nessa zona de classificação a Libertadores, como você bem lembrou. O Cruzeiro conquistou pouquíssimos pontos desde que o Diniz assumiu o comando técnico no Campeonato Brasileiro. Então você vê o time ali estacionado naquele meio de tabela, não vai, não sobe, não desce, fica ali parado e não conquista absolutamente nada. Eu acredito que tudo será definido a partir de segunda-feira. Foi até um debate que estava tendo ali na redação em off com a galera. E aí, será que o Diniz fica para a próxima temporada ou não? Eu, sinceramente, acho que o Diniz vai sair do comando técnico do Cruzeiro. E aí não é informação, tá, Álvaro? É achismo puro. Não sei quanto a você, o Emerson Romano, mas tudo leva a crer que para a próxima temporada o Diniz não fique no Cruzeiro. Eu também, eu não vejo ele treinador do Cruzeiro no próximo ano, não.
Eu não sei qual vai ser o projeto do Cruzeiro e aí eu acho que depende da Sul-Americana ou da Libertadores, né? Arriscar um pouco mais. Mas eu acho que o Cruzeiro vai contratar um técnico sim para o próximo ano. Eu não vejo Fernando Diniz dirigindo a equipe do Cruzeiro. Porque o aproveitamento do Diniz, é bom que se fale, não é só no Cruzeiro que é ruim, é no Campeonato Brasileiro. No campeonato. Em 21 jogos entre partidas de Fluminense e Cruzeiro, ele só tem 2 vitórias. Uma pelo Fluminense e outra pelo Cruzeiro contra o Criciúma. É um negócio assim, insustentável. Não tem como você sustentar um trem desse, não, mãe. Você tá louco? Em 21 partidas no Campeonato Brasileiro, das 38 rodadas, ele disputou 21, né? Com o Fluminense e com o Cruzeiro. Dessas 21 partidas, só 2 vitórias. O aproveitamento dele é pífio, é um negócio meio maluco. Não dá para um cara desse dirigir um time ano que vem numa competição internacional, porque o Cruzeiro já está, é bom que se diga, o Cruzeiro já está garantido em uma competição internacional. A luta do Cruzeiro é pela Libertadores, mas na Sul-Americana o Cruzeiro já está garantido. Sim. Né? Sim. Então o Cruzeiro viu esse ano, a gente viu porque a gente acompanhou mais a Sul-Americana, até por causa do Cruzeiro. Eu fiz a final lá em Assunção, no Paraguai. Olha, a Sul-Americana é uma baita de uma competição. Mas mudou demais, mudou muito. Hoje são grandes clubes que disputam a Sul-Americana e o que eles fazem, o evento da Conmebol para disputa final da Sul-Americana é bem semelhante ao da Libertadores. Não deixa a desejar. Não deixou a desejar, não. Foram 2 grandes finais, 2 grandes eventos. Tanto a final em Assunção, no Paraguai, quanto a final em Buenos Aires, na Argentina. E o Cruzeiro percebeu isso. Então o Cruzeiro vai montar um elenco melhor. Gabigol tá chegando. Sim. Não é verdade? Gabigol se despede amanhã do Flamengo. Postou foto hoje, inclusive, nas redes sociais, já o último treinamento. Se despedindo de lá, né? O Gabigol, o Dudu, que é um jogador de nome, de história, não só com o Cruzeiro, como principalmente agora no Palmeiras. Então o Cruzeiro tá montando um grande elenco. E vai apostar tudo isso com o Fernando Diniz, que não consegue vencer? Não acredito. A única explicação seria, vamos tentar dar uma pré-temporada e um início de temporada, né, pro Diniz no Cruzeiro para ver o que acontece. Mas, né, tem aquele risco também de não dar certo. Então, já que a temporada tá acabando, só para dar uma pré-temporada pro Diniz ou para qualquer outro treinador, ele vai ter uma pré-temporada independentemente se for fulano ou beltrano. Então, por isso que eu acho que o Diniz também não permanece no comando da Raposa no próximo ano. Obrigado, Léo. Show de bola. Quer que eu passe um provável Cruzeiro aqui? Por favor. Com as mudanças? Por favor. Romano falou aí desse sistema defensivo mexido, Desculpa, Romano. eu até achei que você já tinha dado, por isso que eu tô... Não, vamos lá, passa o Cruzeiro aqui. Cássio, mantido no gol, obviamente, com o William, João Marcelo. E aí, gente, a primeira troca, o Jonathan Jesus vai entrar no lugar do Zé Ivaldo, tá? O Jonathan Jesus é um jogador que veio pro Cruzeiro e que tem um pouquinho mais de experiência do que as opções que são da categoria de base, por isso acredito que ele começa como titular ao invés do Pedrão ou do Everton, tá? E o Kaique na lateral esquerda, substituto imediato do Marlon. Meio campo com Romero, Lucas Silva e Ramiro, já que o Vital não viajou, e o Matheus Pereira na armação, e no comando de ataque, Lautaro Dias e o Gabriel Veron. Lembrando que o Lautaro contra o Palmeiras, a gente pôde perceber lá no Mineirão, que parecia que ele estava mancando, não estava na plenitude de sua forma física. Em alguns momentos, durante a transmissão, o próprio Emerson Pansieri diz, atenção com o Lautaro, parece que ele tá mancando ali, então vamos ver, né? E aí, se não for o Lautaro, vai ter que ser alguma opção da molecada da base, lembrando que o Tevez e o Kaique Kenji, eles entraram no decorrer da partida contra o Alviverde.